Olá, pequenos investidores, sejam muito bem-vindos ao canal. Pessoal, vamos ao relatório gerencial do CPTS-11, Fundo de Papel da Capitânia. A gestão publicou o relatório agora nesse final de agosto, passando para vocês os principais pontos, como comentário do gestor, para a gente ver um pouco mais aí as movimentações desse último mês, como é que está a situação da sua carteira. A parte ali também da alavancagem, que eu acho que é um ponto aí bem interessante sobre o CPTS, a compromissada reversa sempre traz um pouco de polêmica. Vamos ver como é que está a situação do DRE para entender um pouco os números e fechando o vídeo com o portfólio como se encontra atualmente. Lembro sempre, isso não é de maneira nenhuma recomendação de investimento. Se o vídeo for útil, não se esquece do like e também seu comentário ajuda demais no engajamento do canal. Se você puder, compartilhe o vídeo que eu agradeço de coração. Aqui a gente tem alguns destaques. O valor de mercado hoje do fundo é cerca de 2,6 bi, cotação aí na região dos 8,20, 8,10, 8,30, sempre nessa faixa aí já há vários meses. E valor patrimonial por cota, nós temos aí R$ 8,89, 2,8 bi, negociando então um pouquinho com desconto. Taxa líquida IPCA mais 8,64 versus 8,48 no mês anterior. Aqui a gente tem um dividendo mensal que foi muito bom desse mês, pelo menos na minha opinião, 8 centavos e um para o CPTS. Com essa cota aí próxima a R$ 8,10, 1% para um perfil do CPTS, eu achei um bom resultado esse mês. Aqui a gente tem o resultado por cota mesmo, 11 centavos e 8. Olha o que eles distribuíram, 8 centavos e 1, mas olha o resultado de 11 centavos e 8. Vou ver na DRE o que impactou tanto o rendimento desse mês e o dividend yield anualizado de 12,46, que é o que eu falei, né? Você tem um fundo no perfil do CPTS com um resultado aí de basicamente 12%, e eu achei muito alto. Número de cotistas, todo mundo já conhece, é um ativo de alta liquidez, enfim, devedores listados, nós temos 82%, mês passado era 83%, número de devedores caiu para 28%, mês passado era 33%, bastante movimentação pelo que a gente percebe, e casos de crédito era 49%, esse mês fechou com 46%. Aqui a gente tem na marcação a mercado 7,88 versus 8,14 do mês anterior, muita diferença a marcação a mercado de um mês para outro. A curva de juros com certeza ajudou muito o CPTS esse mês. E na parte de CDI, era CDI mais 3,01, agora estamos com CDI mais 3,43. Ativo segue 100% adimplente, a mesma coisa que era no mês anterior. Pode não ser o fundo de papel com melhor rendimento, se a gente pegar aí os demais que são bem populares, mas a carteira segue 100% adimplente, coisa que pouco fundo conseguiu. Então, acho que o CPTS tem aqueles pontos positivos e negativos, vai muito de perfil de cada pessoa, mas essa parte aqui deles eu acho muito bom, deles estarem conseguindo manter uma carteira adimplente, buscando um perfil mais high grade e conseguindo agora, nesse preço de próximo a R$ 8, um dividendo aí, algo em torno aí de 1%, que eu gostei bastante. Aqui a gente tem o retorno do fundo, retorno acima do, se a gente pegar aqui a cota patrimonial, acima do CDI, acima do IMAB, acima do IFIX e bem acima do próprio índice Bovespa, que é o índice de ações. Comentário do gestor, pessoal, eu quero só destacar essa parte aqui para vocês, que foi o que eu falei há pouco. A gestão mantém o foco na estratégia de reciclagem do portfólio, mantendo o mesmo perfil de crédito high grade. Até algumas pessoas me procuraram recentemente como é que a gente faz para descobrir se o fundo é high grade, se é high yield, se é qualquer outra coisa. Geralmente, os gestores colocam no objetivo do fundo algum detalhe no comentário do gestor. Você consegue ver um pouco sobre essa tese. O CPTS sempre faz questão de colocar no comentário do gestor isso aqui, mantendo o mesmo perfil de crédito high grade. É um ativo que tem aí IPCA mais 7, IPCA mais 8 na carteira. Você vai olhar um fundo high yield, é IPCA mais 10, IPCA mais 12. Não tem a mesma taxa na carteira, porque também a gestão busca um risco um pouco menor. Aqui a gente tem a distribuição de rendimentos, movimentações na carteira, a gente vai ver nos detalhes já já, e o resultado do mês foi que me chamou a atenção, quase 12 centavos esse mês. Vamos ver o que aconteceu para conseguirem todo esse dinheiro. Pegando aqui o cenário, o comentário de gestor mesmo, para a gente ver as movimentações e informações, tem aqui um pouco sobre o cenário macro, pessoal. Como sempre, eu vou pular o macro para a gente não tomar muito tempo do vídeo. Se você não conhecia o canal ainda, chegou aqui pela primeira vez, todo santo dia, de segunda a sexta, é publicado o conteúdo destaques do dia, trazendo essa visão mais macro, o que é que aconteceu de indicadores, o que é que pode impactar o nosso mercado de fundos imobiliários. Então, dá uma acompanhada no canal, diariamente é que tem essas informações, e eu vou pular para não tomar aqui tempo no vídeo. O foco da gestão continua sendo aumento na taxa média de aquisições de papéis via reciclagem da carteira em operações de mesmo perfil de crédito high grade e taxas mais altas. Com a abertura da curva de juros, acaba ajudando um pouco.
a partir do último mês, incluímos a seção de movimentações da carteira de CRI em uma coluna que contém a taxa de marcação a mercado da carteira, ou seja, o preço que está sendo utilizado para calcular a cota patrimonial do fundo, que esse mês subiu bem, subiu ali uns 12, 15 centavos, se não me engano. A partir dessa coluna, será possível verificar se as vendas que o fundo está realizando no mês estão tendo um efeito positivo ou negativo no patrimônio do fundo, caso a taxa de venda seja menor que a taxa de marcação. Isso significa que o impacto da venda é positivo. Aqui eles até colocam no mês atual a marcação a mercado da carteira de vendas definitiva era IPCA mais 8,64 e as vendas foram feitas a IPCA mais 8,09, gerando a valorização patrimonial para o fundo. A marcação a mercado tem que vir para baixo para ser bom para o fundo. Quando ela sobe, isso acaba sendo ruim aí. Nos últimos meses, temos vendido um volume grande de crise e a maioria dessas vendas foram a uma taxa menor do que a marcação a mercado, o que nos faz acreditar que a cota patrimonial faz acreditar que a cota patrimonial atual do fundo está conservadora. Comentário do resultado do mês e perspectivas, aqui eles colocam um pouco sobre a questão high grade e já de muito tempo, porque que eles mudaram aí o perfil, o histórico do fundo aí nos últimos anos, o que é que vem acontecendo. Eu quero vir aqui para a parte da alavancagem, para a gente ver um pouco melhor como foi o resultado desse último mês. Deixa eu ver se é essa página aqui que eles trazem. Evolução do resultado, não, acho que está aqui um pouquinho mais para baixo. Carteira de CRIs, custo compromissado ao mês. Isso aqui é bem importante, porque o CPTS vem tendo prejuízo, vinha tendo prejuízo nos últimos meses, e deixa eu dar um zoom aqui para vocês conseguirem ver em exato na tela. O último mês, menos 0,11. Isso aqui, pessoal, eu não entendo muito bem porque a gestão ainda insiste em carregar esse negócio. Eu, sinceramente, não tenho visto muita vantagem. Uma coisa era quando a gente tinha aquela inflação com projeção acima de 5%, que talvez ali ajudasse o fundo, já que ele tem custo em CDI e rentabilidade em PCA. Só que a gente tem uma projeção aí, embora seja uma inflação acima da meta, algo próximo a 4,5%, com uma Selic que deve se manter em 10,5% ou provavelmente até o final do ano a gente pode ter um aumento. Então, se o fundo está tendo um custo em CDI, o CDI pode subir, a inflação deve ficar rodando aí a 0,3 ao mês. Vocês podem ver que os últimos 3 meses do CPTS ou foi no 0 a 0 ou foi no prejuízo. Então, eu não tenho visto muita vantagem na gestão carregar esse negócio. Para mim, está no 0 a 0 aí, se a gente pegar o histórico dele, deixa eu ver, acho que eles até colocam aqui, geralmente eles sempre colocavam, deixa eu só mostrar aqui para vocês. No começo, a estratégia, a alavancagem do fundo foi positiva e hoje o resultado da estratégia ainda continua sendo positivo em aproximadamente 0,47. Então, está com esse negócio desde 2021, 2022, carregando, está com 0,47 de lucro. Por que, é que não dá fim nesse negócio, já que não está tendo rentabilidade? Eu não sei, eu não tenho achado muita vantagem isso aqui. Não sei vocês, mas eu não estou achando muita vantagem ficar tomando risco para ganhar 0,10 no mês ou perder aqui, no caso, como vem acontecendo, 0,10 ou 0,11, como foi agora nesse mês de julho. Para mim, seria mais vantagem dar fim nesse negócio, dessa compromissada. Quem sabe, em outro momento de mercado, tomar um risco diferente, quem sabe tomar um risco em CDI para alocação em CDI também, que fica uma compromissada travada aí e sempre o fundo vai ganhar. Mas nesse nível atual, onde a gente tem uma perspectiva de aumento da Selic, que vai aumentar o custo do CPTS para uma inflação que deve rodar na faixa de 0,3 ainda, eu não tenho achado muita vantagem essa compromissada que eles vêm carregando. O peso dessa alavancagem ainda é 10,8% do patrimônio, então isso acaba fazendo diferença aí no resultado dele um pouco. Aqui vocês podem ver o que eu falei, o histórico já vem muito tempo que o CPTS não consegue fazer nada de relevante. Pode ter algum mês ou outro que sai com 0,10, 0,15 de lucro, mas na maioria dos meses vem sendo no 0 a 0 ou com leve prejuízo. Aqui a gente tem a tabela de sensibilidade, eu acho bem interessante essa parte aqui, que você consegue ter um pouco de noção nesses preços atuais, um pouco abaixo do VP, qual é o carrego que mais ou menos você tem aí no seu ao longo do tempo na sua carteira, né? Tabela de sensibilidade, médio prazo, a cota aí na região dos 8,20, 8,24, que é o que eles colocam aqui, teria um carrego de mais ou menos IPCA mais 9,6, que seria um carrego extremamente alto, ou tirando aqui a questão de as taxas, né, IPCA líquido, IPCA mais 8,64, que é uma taxa também aí, na minha opinião, já bem atraente. Quando a gente olha aqui a tabela de sensibilidade da carteira de CRI, excluindo caixa e fundo imobiliário e o passivo, que é no caso aí a compromissada, quando a gente olha aqui os mesmos R$ 8,24, a gente teria algo próximo a IPCA mais 9, que é um resultado aí bem atraente. O que, para mim, pega hoje para o CPTS não ter aquele dividendo maior
é porque ele carrega muito fundo de tijolo. E os fundos de tijolo, você sabe que não tem um dividendo tão alto igual você ter um CRI na carteira. Então, isso acaba reduzindo um pouco a rentabilidade, mas em compensação, eu acho que se o mercado melhorar aí a situação, quem sabe lá em 2025, e o mercado de fundos imobiliários começar a subir bem, o CPTS pode fazer bons ganhos de capital. Então tem esse lado que no curto prazo pode impactar um pouco a rentabilidade, mas futuramente pode gerar muito ganho de capital. Vamos ver aqui as movimentações desse último mês, o que é que aconteceu de compra e venda. Movimentações da carteira, primeiro aqui as compras da carteira de crédito, total aqui das compras foram 855 milhões de reais, a taxa IPCA mais 6,76 e alguma coisa em CDI. Compraram aqui 2 CRIs em CDI mais 3,14. Vocês podem ver aqui que as taxas, a sua grande maioria, IPCA mais 5, IPCA mais 6. Em compensação, a gente tem aqui alguns devedores, como é o caso do Vinci Shoppings, Shopping Jaraguá do Sul, Shopping Metrô Itaquera, GPA, RBVA, Pernambucanas e Tower, que se eu não me engano é uma laje corporativa que tem aí alguns fundos imobiliários, XP Industrial, compraram aí muitos CRIs de alguns devedores, até muitos fundos imobiliários. GSFI, GPA, Gazit, se não me engano é o Gazit Malls, TRX, GPA TRX, enfim, vocês podem ver aqui muitas movimentações de compra, na maioria até para fundos imobiliários, CRIs ligados a fundos imobiliários. E aqui a gente tem as movimentações. Às vezes eles acabam só fazendo o giro de portfólio para gerar algum ganho de capital, mas às vezes vende e recompra o mesmo CRI. Aqui a gente tem CRIs Faria Lima Plaza, o CRI Madureira Shopping, GPA RBVA, que eu cheguei a comentar ali há pouco, Shopping Metrô Itaquera. As taxas, as vendas foram 844 milhões de reais, um pouco parecido com as vendas, e o preço aqui, IPCA mais 6,70. Compraram IPCA mais, deixa eu voltar aqui, compraram IPCA mais 6,76 e venderam IPCA mais 6,77. E CDI aqui mais 2,56. Então as taxas ficaram basicamente na mesma coisa, só que na marcação ao mercado a gente viu que acabou fazendo muita diferença ali para eles, que é até a parte da DRE que a gente vai ver já já. Movimentações dos fundos imobiliários, teve compra de 35 milhões do JCCJ, compra de 20 milhões do EVBI 15, venda do XPIZ11, 3,7 milhões, e venda do HSRE de 2 milhões de reais. As principais aqui ficaram na parte das compras mesmo. Aqui a gente tem a parte da DRE, para a gente ver os números, olha a diferença desse mês. De fato, o resultado do CPTS, eu acho muito difícil que isso seja a realidade, mas olha a diferença. Vinha tendo algo próximo a 30 milhões de reais, como foi o caso de maio, como foi aqui em junho. Olha o mês de julho, 42,6 milhões de reais, muita coisa. Renda fixa na mesma faixa, sem muita alteração aqui. Rendimento de CRIs ficaram também sem muita alteração. Juros, atualização monetária, sem muita alteração aí. Resultado com negociação de CRI foi que fez diferença. 4,2 na média ali, vocês podem ver algo próximo a 4, 5 milhões de reais, e esse mês 18,3 milhões de reais. Muita diferença mesmo aí. Foi quem fez essa grande diferença, foi quem fez o resultado do fundo ser tão diferente dos meses anteriores. Essa parte aqui de resultado com negociação de CRI. Vocês podem ver que desde o histórico de janeiro que eles colocam aqui, nunca que tiveram um resultado desse nível de 18 milhões de reais. Isso aqui acabou fazendo muita diferença. Outro ponto aqui interessante, rendimento de fundo imobiliário subiu 8,9 milhões versus 5,5 milhões do mês passado. Ganho de capital com fundo imobiliário esse mês não tiveram quase nada. Mês passado foi bem melhor, 4,4 milhões de reais. Esse mês ficou em 64 mil reais, mas é isso. O mercado de fundo imobiliário ainda continua um pouco complicado. Talvez ganho de capital dê um pouquinho mais de trabalho, mas se o mercado melhorar, quem sabe ali aquela história de final de ano, bolsa subindo ali, o rally de final de ano, quem sabe o CPTS não consegue fazer aí algumas movimentações e ganhar um dinheirinho extra para distribuir para o cotista. Despesas, nós tivemos aqui 5 milhões de reais, menor do que foi nos meses anteriores, menor nível aí desde o início do ano. Taxa de administração foi a mesma faixa, taxa de gestão aqui bem similar também, só que a parte aqui de imposto sobre ganho de capital, esse mês ficou menos 249, menos 12.942, sendo que mês passado tinha sido quase que 900 mil reais. Despesas de CRI teve aqui na mesma faixa também,
e a parte de outras despesas que foi menor. Então nós tivemos tanto aqui no ganho de capital que foi menor do que os últimos meses, quanto em outras despesas que acabou ficando, menor do que o mês passado. Por isso que vocês podem ver que nas despesas totais o fundo teve aqui o menor nível do início. A maior receita do ano com a menor despesa do ano. A junção aí perfeita, né? Receita maior, despesa menor, sendo que gestão e administração ganhou a mesma coisa. O que alterou foi aqui imposto sobre ganho de capital, despesas com alavancagem que veio quase que a mesma coisa e outras despesas aqui que ficou um pouco menor. Resultado total, aqui, resultado líquido, 37,5 milhões de reais, excelente, versus 24. Vocês podem ver aqui na média, 24 teve mês com 22 milhões e agora 37,5, equivalente a 11 centavos e 8. A reserva do fundo já é 3 centavos e 7. A gente está falando de quase que metade do que ele distribui no mês. Então, eu acho que o CPTS tem uma grande chance de manter um bom rendimento aí para o investidor nos próximos meses. Eu acho que esses 8 centavos por cota está bem com cara de manutenção. Não sei se aumentaria, talvez a gestão seja um pouco mais conservadora em fazer reserva, mas eu acho que tem uma grande chance da gente ver um resultado próximo a 8 centavos mesmo, devido a essa reserva que agora que eles fizeram só nesse mês de 4 centavos. Vocês podem ver que estava zerado de reserva aí desde o início do ano. E agora fizeram esse belo lucro aí para o investidor. Vamos fechar aqui o vídeo com o portfólio como se encontra atualmente após essas movimentações. Logística industrial são 19,2 milhões. Fundo imobiliário é quase 30%. Aqui eu lembro para vocês mais uma vez o assunto que eu falei de que os fundos imobiliários, como a sua grande maioria são tijolos, acaba complicando um pouco na rentabilidade, mas pode ajudar no ganho de capital. Shopping é 18,7%, comercial 17%, varejo 12%, residencial 3,1% e a liquidez está com quase 0,6%. Exposição por devedor, 29,1% é os fundos imobiliários, que a gente vai ver já já. Essa parte aqui, pessoal, eu sempre comento nos vídeos, eu não gosto muito dessa exposição no XP Properties, eu acho meio desnecessário. Para um fundo que tem um perfil mais high grade, não creio que seria esse ativo que vai mudar a vida do CPTS. Então, não vejo vantagem em ter mais de 10% do patrimônio em um único CRI. E eles têm aqui o FII XP Properties, que é o CRI do XPPR 11 com 13,1%, pulverizado 9%. Os demais já têm representação bem menor. E a gente pode ver aqui a HB Realty, que é uma empresa listada na Bolsa, Açaí, Gazette Malls, Fundo Imobiliário Gazette Malls, FII Vinci Shopping Centers, Ipera, FII Dutralog, FII XP Industrial, Grupo Mateus, General Shopping, BRF, FII Red Logística, Pernambucanas, FII Atena. A maioria da sua carteira são devedores listados na Bolsa, tanto da parte de ações, mas muitos aí são fundos imobiliários que provavelmente você investe ou conhece, né? E isso acaba você tendo um pouco de noção do que é está acontecendo com o caixa desses fundos ou empresas, para ter noção se seria um risco ou não esses devedores. E aqui a gente tem a exposição por segmento mesmo, como é que está a exposição por cada ativo. Nós temos o industrial logístico com 19,23%, shoppings com 18%, comercial 17%, varejo 12%, residencial 3%, chega ali no 70% alocado em CRI, sendo que o maior CRI na carteira dele aqui do comercial é 6,10%, 1,06% no residencial, industrial e logístico é 8,5%, 6,4% no segmento de shoppings, varejo a gente tem 3,95%, e os fundos imobiliários, o maior é o CPLG, que, se não me engano, é da Capitânia. Eu não me recordava desse bendito aqui que eles tinham, mas o maior ativo aqui é o CPLG. O GSFI aparece aqui com 2%. Se não me engano, o GSFI não paga rendimentos há muito tempo. Há muito tempo. CPSH aparece aqui na lista com 1,7%, VVMR 1,7%. Vocês podem ver que muitos são fundos de tijolos, mas não são ativos tão populares assim. Não são, alguns deles aí não são muito conhecidos. Aqui a gente tem muito desses fundos imobiliários são contratos atípicos, 58%, atípicos 28%, crédito é só 8,7%, incorporação 4,2%. Aqui a gente tem shopping com 32% da participação, lajes corporativas é 14%, logística é 19%, renda urbana 20%, Fiagro aparece aqui com 0,9%, eu nem me lembrava que o CPTS tinha aí Fiagro, 0,9%, FOF é só 0,7%, híbrido 1,6%, agronegócio 3,2% e fundo de CRI é só 6%. Então é um fundo imobiliário de papel, mas que os fundos imobiliários que ele investe são de tijolo. Tem a carteira de crédito focada em high grade, 30% do patrimônio hoje é focado aí na parte de tijolo. Fundo de CRI é só 6% do portfólio.
E aqui a gente tem um pouco sobre a operação do CRI, né? No fechamento do mês, o fundo possuía 265 milhões, equivalente a 9,76% de operações compromissadas reversas. A taxa consolidada da operação atualmente é CDI mais 0,70. E aqui o que eles falam da operação com foco aí no high grade. Bom, pessoal, acho que eu já cheguei aqui ao final do relatório gerencial do CPTS 11. Espero ter ajudado aí através desse conteúdo. Não esquece de deixar o seu like. Gostei bastante dessa movimentação que eles fizeram e gerou esse ganho todo para o investidor. Imagina se o CPTS tivesse distribuído tudo, seria um resultado espetacular, mas eu achei bom eles terem sido conservadores, tem quase 4 centavos por cota agora de reserva, e eu acho que tem facilmente a possibilidade da gente ver um 8 centavos, 8 centavos e alguma coisa aí pelos próximos meses, e se a curva de juros ajudar, quem sabe, vem novos ganhos de capital e o fundo sobe um pouquinho mais desse provento. É isso, e até o próximo conteúdo.